Fala galera, eu sou o Cauã e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vim trazer os resultados dos jogos das oitavas de final da Champions League de terça e de quarta-feira. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero que vocês vão lá, deixem seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, também comenta e compartilha, porque é muito importante. E para poder nos ajudar a chegar em 600 inscritos. Conto com o seu apoio, galera. É claro. Então, vamos lá trazer aí os resultados, que ontem começou as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. E o primeiro jogo foi entre Galatasaray e Liverpool, e foi um jogo bom. O Galatasaray vencendo por 1-0 o time de Arne Slot. 1-0. E agora joga fora de casa por um gol de diferença, que é na próxima quarta-feira, semana que vem já. Outro jogo entre Atalanta e Bayern de Munique, e foi jogão pro Bayern, que atropelou a Atalanta por 6-1. Goleada do Bayern, time de Company sobre a Atalanta. E agora, na volta, pode até empatar ou até perder por dois gols de diferença, que não é suficiente para o Atalanta. Outro jogo, que foi um jogão também, foi entre Atlético de Madrid e Tottenham. E com a falha do goleiro do Tottenham, que falhou duas vezes nos dois gols do Atlético. E que o time de Simeone venceu o Tottenham por 5-2. Agora joga o jogo de volta fora de casa. E pode até empatar, que mesmo assim se classifica. E o último jogo da última terça-feira foi entre Newcastle e Barcelona. Bom, jogo foi difícil pro Barça, que jogou com muita pressão aí da torcida do Newcastle, que quando os jogadores do Barcelona pegavam na bola, ficavam trocando os passes e eles eram vaiados. Mas não foi suficiente, aí já volto. Bom, e o Newcastle abriu o placar, mas o Barcelona foi lá e empatou com um gol de Lamine Yamal, de pênalti. Agora o Barça joga a volta em casa, no Camp Nou, na próxima quarta-feira, semana que vem. Bom, bora pros resultados dos jogos de hoje, que terminou. Começar o jogo entre Bayer Leverkusen e Arsenal. E foi jogo equilibrado das duas equipes, hein? A Arsenal pressionando, o Bayern também, mas não conseguiram marcar os seus gols. Mas quem abriu o placar primeiro foi o Bayer Leverkusen. E na cobrança de escanteio ainda, na bola parada, sendo que o Arsenal faz os gols com a bola parada, tanto aí na Premier League, tanto na Liga dos Campeões. E o Bayern abriu o placar, mas o Arsenal empatou o jogo também com bola parada, dessa vez de pênalti, com o Kai Havertz, lei do ex ainda. O Kai Havertz já jogou no Bayern já, e cravou e não comemorou. Então empate, 1-1. Bola pro outro jogo, que é entre o Bodo Glimt, sabem, o Mirassol europeu, que tá surpreendendo nessa Champions League, venceu o Sporting por 3-0 dentro de casa, jogando muita bola aí hoje, jogando muito, e venceu o time português por 3-0. Agora joga a volta com a vantagem de 3 gols, e se empatar pode até, que mesmo assim pode se classificar para as quartas de final. Agora o Sporting precisa reverter se quiser ir se classificar. Então é isso. Bodo Glimt, o Mirassol europeu, venceu o Sporting por 3-0. Bora pro outro jogo, que é entre PSG e Chelsea.
E foi um jogão, hein? Chelsea tava ganhando, tava o placar, mas o Chelsea foi lá e empatou. Depois o Paris virou e depois o Chelsea empatou. Mas o PSG virou e fez mais dois gols que agora garante com 3 gols de vantagem. Que venceu por 5-2 o Chelsea e que era da revanche ainda. Lá da final da Copa do Mundo de Clubes, em que o Chelsea venceu o Paris por 3-0 e foi campeão. E dessa vez o PSG descontou, mas de 5-2. Bom, o último jogo desta quarta-feira, que eu deixei por último, que eu vou falar aqui para vocês, que é o clássico entre Real Madrid e Manchester City. E foi um jogão, hein? Sinceramente, galera, foi um jogaço. Real Madrid jogou muito hoje, mesmo sem Mbappé, Bellingham, Rodrigo, só o Vini Júnior em campo, Valverde, o Rudiger, Tchouaméni, Adagula, o Arnold, Courtois no gol, mas esse que foi o Real Madrid. Quem abriu o placar foi o Real Madrid com Federico Valverde e com assistência do Courtois, que lançou para o meio campo, que deu aquele pique lá e correu e deu a meia lua do Donnarumma, goleiro do City, e fez um golaço, mandando pro fundo do gol. Lá no canto, no fundo do gol. O segundo do Madrid foi do Valverde de novo, que carregou, que o Vini deu passe, a bola desvia, aí sobrou pro Valverde, que carregou e bateu de perna esquerda para fazer o segundo do Madrid no jogo. E o terceiro do Madrid, adivinha, galera, quem marcou? Adivinha. Foi o Valverde, Valverde, que fez um baita golaço, deu chapéu no jogador e finalizou, sem chance pro Donnarumma. Que quem marcou 3 gols, hat-trick em Champions League. Valverde jogou muito hoje, salvou, fez o desastre também no meio campo e simplesmente marcou 3 gols sobre o Manchester City, hat-trick em Liga dos Campeões. E depois o Real Madrid teve a chance de fazer o 4º gol com o Vinícius Júnior, com a cobrança de pênalti, mas Donnarumma defendeu, que simplesmente poderia ter acabado com o City de uma vez. O Real Madrid teria ganhado de 4-0 sobre o City. Mas ganhou só de 3-0. Agora o City joga vantagem. Agora a Real joga com vantagem de 3 gols. E o Manchester City precisa reverter se quiser se classificar para as quartas de final da Champions League. Bom, é isso, galera. Esses são os resultados dos jogos de ida das oitavas de final da Champions League que eu trouxe aqui para vocês. E os jogos de volta vai ser na próxima terça-feira. E eu vou trazer aqui para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, que é muito importante. Também se inscreve no canal, aí ativa o sininho, comenta e compartilha, porque é muito importante. E para poder nos ajudar a chegar a 600 inscritos, para eu continuar aqui com o meu trabalho no YouTube. É isso, eu tô ficando por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu, fui! É nóis.